junípero em si, gente, é uma conífera arbustiva. Ela é muito legal para fazer bonsai porque de onde a gente olhar parece sempre que as folhinhas são minúsculas. Ao invés de olhar uma árvore, às vezes do tamanho de uns 30 centímetros, com folha grande, tipo uma pitangueira, uma figueira, a gente consegue ter sempre essa noção de característica de junípero, né? É muito legal para trabalhar com madeira seca, com torção de tronco, trabalhar com patamares, porque os patamares são interessantes para a gente poder ter brotação lá de dentro e manter ele verdinho desde o tronco até a ponta do patamar. Então precisamos de quê? De luz, luz solar e aeração. Olá pessoal, Fabiano Costa do curso Como Fazer Bonsai. Hoje a gente está aqui para falar de uma das plantas de espécie mais adequada e que mais é procurada para fazer bonsai, que são os juníperos, né? Então, os juníperos a gente tem muitas espécies, algumas são mais adequadas para alguns microclimas, outras nem tanto, né? Então, podemos ter várias. Aqui eu tenho 4 espécies diferentes. Eu tenho mais no meu viveiro, plantas grandes, então tem junípero comunes, tem uns vídeos sobre o meu junípero, que é um chocan, né? Ele é reto, ele é grande, ele é alto, então são plantas maiores. O junípero é muito interessante porque dá para fazer plantas gigantes até plantas pequenininhas e manter a ideia da folhagem sempre ser miúda, minúscula. Tá vendo? Isso daqui são chorrim pequenos mesmo, tá, gente? Vou até medir aqui para vocês verem, ó. Ele tem 15 centímetros, antigamente isso aqui seria um mamê, hoje em dia não é mais mamê, porque mamê vai até 12. Esse daqui também, esse daqui já chega a 12. Esse é um mamê, esse é um chorrinho. Então, dá para fazer grande parte dos estilos, né? Eu tenho aqui um chacan feito de um chimpaco. Ele é enxertado em um junípero da arvúrica, né? Então é feito madeira morta, olha só, é uma planta com madeira que dá para usar madeira morta pra caramba, deve se usar, tá? Isso daqui é um jacaré, um horizontalis. Eu tenho aqui mudas que são pré-bonsai de mini jacaré. Então o junípero em si, gente, é uma conífera arbustiva. Ela é muito legal para fazer bonsai porque de onde a gente olhar parece sempre que as folhinhas são minúsculas. Ao invés de olhar uma árvore, às vezes do tamanho de uns 30 centímetros, com folha grande, tipo uma pitangueira, uma figueira, a gente consegue ter sempre essa noção de característica de junípero, né? É muito legal para trabalhar com madeira seca, com torção de tronco, tá? São coisas que eles nos possibilitam, trabalhar com patamares, porque os patamares são interessantes para a gente poder ter brotação lá de dentro e manter ele verdinho desde o tronco até a ponta do patamar. Então precisamos de quê? De luz, luz solar e aeração. Então é muito legal isso daí. A folhagem dele são vários tipos de verdes diferentes, né? Vai de verde jade, assim, verde azulada, até um verde claro. Geralmente a madeira é marrom. A gente escova o tronco para ficar bem avermelhadinho, fica muito bonito, tá? Tem várias espécies também, né? E é um bonsai de muito sol, tá, gente? Bastante sol, porque ele não tem folha plana, então capta pouca luminosidade, por isso que tem tanta folha. Só que são acículazinhas, né? Então isso daí prejudica essa captação solar. Então por isso a gente tem que ter sempre bastante. Só que tem que tomar muito cuidado com o sol tropical, tá? Que é o sol de praia, né? No verão. Então, às vezes chega até a dar uma queimadinha na careca dele aqui assim, ó, na cabeleira, né? Careca não, né? Cabeleira. Então, ele chega a dar uma queimadinha por causa do sol forte. Vento quente também não é legal, tá? E tem algumas espécies que toleram mais, outras menos. Esses aqui são procumbens, são, para minha região, é uma excelente espécie. O mini jacaré também é muito bom. O jacaré com muito calor aqui já houve alguns problemas, tá? Da mesma forma, chimpaco. A praga que mais dá neles é ácaros, né? Principalmente chimpaco, muito ácaro. Quando é um lugar quente e seco, então dá bastante, tá?
Quando tiver uma temperatura menos de 10 graus negativos, tem que dar uma protegida. Embora em vários lugares do mundo a gente vê aquele junípero coberto de neve, né? Então às vezes não sei se é mais legal deixar a neve, porque trabalha como proteção de temperatura também, né? Então a rega dele é sempre sem encharcar, né? O solo, o substrato sempre muito drenante, com caco cerâmico tá ótimo, tá? Um caco cerâmico deixando ele sempre regando, cada vez que quase tiver seco, molhar novamente, tá? Então não precisa ter aquela rega constante. É bom ter um curto período de seca entre uma rega e outra, mas não deixar ficar seco por muito tempo, tá? O ideal é quando quase tiver seco totalmente, a gente molhar novamente. Então a gente tem que estar sempre de olho. Por isso que o caco é interessante, o caco cerâmico a gente vê a cor dele, ó. Quando começa a secar assim, tá na hora de molhar. Então muito cuidado com as plantas com vasinho muito curtinho, muito rasinho, tá, gente? Principalmente junípero. Eu já gosto de botar ele com um vaso um pouquinho mais profundo. Mas quando a gente faz muito pequenininhos assim, então acaba tomando cuidado a mais, né? Então a poda, né, gente? A poda do junípero, a gente pinça sempre parte da folhagem, né? Em novas estações. Então quando tiver galinha a gente corta com a tesoura. As pontinhas, geralmente eu tiro pinçadinha. Embora muita gente já está dizendo que tem que cortar com tesoura, então depende muito da escola que segue e como que funciona, né? Poda radical nem pensar, tá? Se cortar ele com poda radical, ele perde o tronco, o galho e a planta toda, se deixar sem verde nenhum. Então é muito perigoso, tá, gente? O transplante dele a cada 2 anos tá bom. Plantas maiores a cada 3, 4 anos é tranquilo. Propagação de semente, destaca e alporquia também. Tá? Muito fácil de fazer enxertos. Você pode mudar, tipo esse daqui é um junípero chimpaco enxertado em darvúrica. Então, sendo da mesma família, em questão de junípero, você pode mudar a folhagem. Se faz muita pega juníperos tipo formosana e enxerta itoigawa, ou o próprio chimpaco, quichu e assim por diante, tá bom? Então, aceita um procedimento anual, né? Ou a gente torce ele, ou arama bem forte, ou transplanta uma coisa por ano. Cada coisa é um estresse para a planta e tudo junto, muitas vezes ele não aceita. Lógico que tem muita gente que tem muita sorte e faz tanta coisa, peripécias e dá certo. Eu fui um que já fiz isso uma vez, fiz um monte de coisa na planta, até botar fogo no chari eu coloquei no gin e deu certo. Mas não é uma coisa que dá certo fazendo sempre. Existe muita sorte, a Lua tem que estar certinho, alinhado com Saturno, então não podemos decidir dessa forma, né? Vamos ter respeito pela planta e fazer as coisas da forma correta, como a gente já vem estudando, e não fazer na sorte. A questão de aramação, né? Essa planta não está pronta, tá, gente? Essa daqui está quase, mas são plantas que ainda precisam de fazer uma aramação de ponta, para ajeitar os patamares dela ainda. Então, são plantas que precisam de muito arame, tá? Geralmente no junípero a gente usa arame de cobre. Então, vamos aramar ele até as pontinhas da ramificação e fazer os patamares de acordo que fica todo espalhadinho em forma de mão, né? Sempre fazendo uma triangulação em cada patamar. Então, essas plantas ainda estão sendo feitas refinamento, tá? Agora ela brotou bastante, vou esperar mais um pouquinho e começar a fazer mais uma aramação, uma pinçagem e uma aramação de refinamento, quase todas, tá bom? Muito obrigado por estarem comigo até agora, façam bom uso desse vídeo e dão ali um legal já nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho para receber, todo dia tem vídeo, aí recebe a notificação, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até amanhã.